Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, vamos fazer uma edição especial, uma aula viva, com a participação interativa dos alunos de um curso que eu estou oferecendo aqui na Escola Superior da Advocacia, na Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. Então fica aqui com a gente e confira as perguntas e respostas dessa aula viva. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. O programa de hoje é uma edição especial, uma aula viva, em que a gente vai conversar com alunos da Escola Superior da Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, em um curso sobre mediação e arbitragem que eu estou ministrando aqui em Brasília. E a gente vai bater um papo com eles e esclarecer dúvidas. Então acompanhe com a gente. A primeira pergunta é do Rodrigo. Rodrigo, diga por favor seu nome completo e qual a sua pergunta. Sou Rodrigo Freitas Andrade, sou advogado. Gostaria de saber, professor, o que são cláusulas escalonadas e qual a importância de seu uso nos contratos? Perfeito. Bom, a pergunta do Rodrigo é excelente, porque tira uma dúvida que é comum a muitas pessoas. Cláusula escalonada é a cláusula que prevê tanto a mediação quanto a arbitragem, contemplando que, primeiramente, inicia com o procedimento de mediação. E caso ele não obtenha sucesso, não tenha uma solução consensual ao final do procedimento de mediação, então terá início o procedimento de arbitragem. Então já fica definido que não terá a solução pela justiça pública, fica definido que terá uma solução pelo exercício da autonomia de vontade ou diretamente pelas partes através da contribuição de um terceiro, que é o mediador, ou caso eles não consigam chegar a um entendimento ao final dessa mediação, pela sentença de um árbitro, ou seja, vão constituir um tribunal arbitral e o árbitro vai ao final, depois de colher as provas e os argumentos de cada lado, decidir quem está certo e quem está errado, em que medida está certo e errado. Rodrigo, muito obrigado por sua pergunta. Tem algum complemento a mais? Então tá, muito obrigado. Vamos agora para a pergunta da Daniela. Boa noite, meu nome é Daniela de Assis Mendes Figueiredo, sou advogada. Boa noite. Eu gostaria de saber qual a diferença entre a arbitragem institucional e a ad hoc. Daniela, muito obrigado por sua pergunta. Essa também é uma dúvida bem comum, até porque as pessoas não têm muita ideia do que é e qual a diferença de uma arbitragem institucional para uma arbitragem que não é institucional. Bom, toda vez que a gente fala em uma arbitragem institucional, nós estamos nos referindo à existência de um órgão arbitral institucional, uma câmara de arbitragem, o que também muitos chamam de tribunal arbitral. Então, a instituição, que é a Câmara de Arbitragem, o Centro de Arbitragem, ele vai ter um colégio de árbitros e lá as partes vão escolher o árbitro dentro desse colégio ou algum árbitro externo que vai formar o chamado tribunal arbitral. Então, o esclarecimento importante daí é que a terminologia tribunal arbitral não é uma terminologia adequada para a gente denominar a instituição, o órgão arbitral. Essa terminologia ela é correta segundo os termos da lei de arbitragem para a gente denominar a composição daquele colegiado que vai julgar aquele caso especificamente. Então, por exemplo, a composição do tribunal arbitral, formado pelo árbitro A, o árbitro B e o árbitro C. Esse é o chamado tribunal arbitral. E esse tribunal arbitral funciona dentro da Câmara de Mediação e Arbitragem de Brasília, por exemplo. Então, uma Câmara de Arbitragem que terá composto pela escolha das partes um tribunal arbitral. Então, definido isso, nós temos a chamada arbitragem institucional, que é aquela arbitragem escolhida mediante a adoção dos regulamentos de um órgão arbitral institucional. A arbitragem ad hoc é aquela em que as partes livremente pactuam na convenção de arbitragem que irão resolver por arbitragem e resolvem nomear diretamente um árbitro, ou mais de um árbitro, ou diretamente o tribunal arbitral, sem
adotar necessariamente o regulamento de um órgão arbitral institucional, ou seja, estará definido já pelas regras da Convenção de Arbitragem como o procedimento de arbitragem vai se desenvolver, e essas regras vêm diretamente da Convenção de Arbitragem. Ou estará delegando ao tribunal arbitral ou ao árbitro que foi escolhido pelas partes a definição das regras complementares e necessárias para o bom desenvolvimento da arbitragem. Então, para simplificar, a arbitragem ad hoc é aquela em que as partes escolhem diretamente o árbitro ou os árbitros que vão atuar, sem adotar o regulamento e o procedimento padrão de um órgão arbitral institucional. E a arbitragem institucional é aquela que eu indico na Convenção de Arbitragem, que se tiver alguma controvérsia será resolvido por arbitragem, e que desde já fica eleita a Câmara de Mediação e Arbitragem, por exemplo, de Brasília ou qualquer outra Câmara, fica eleita aquela Câmara e que adotará as regras daquela Câmara como regras que vão tutelar o desenvolvimento da arbitragem. Então a diferença básica é essa. Por exemplo, e isso é importante, porque o advogado pode ser um árbitro ad hoc. Então ele pode ter, na composição do seu escritório, colocar como mix dos seus serviços, os serviços de arbitragem. Então ele pode perfeitamente, atende, por exemplo, uma sociedade, uma empresa, uma sociedade, e essa empresa lá na frente resolve dissolver a sociedade. E existe um conflito entre os sócios. Os sócios confiam muito nesse advogado, porque ele os assistiu por toda a vida e existência dessa empresa. Então confiam nesse advogado e resolvem nomear esse advogado como árbitro para resolver o conflito entre aqueles sócios. Então isso é comum de acontecer. Ele vai fazer uma arbitragem ad hoc por escolha direta das partes para resolver aquele conflito, e ele vai definir as regras, como serão desenvolvidas, como será desenvolvido os atos do procedimento de arbitragem, ou as próprias partes vão estabelecer isso na Convenção de Arbitragem. E isso será uma arbitragem ad hoc, por exemplo. Tem mais alguma pergunta, Daniela? O que é arbitragem de direito e equidade? Bom, a arbitragem de direito à equidade, esse é um ponto bem interessante, porque é um ponto que define uma das escolhas que o exercício da autonomia de vontade proporciona às partes que vão utilizar os serviços de arbitragem, que é a escolha do critério de decisão. Então, na arbitragem, as partes podem escolher várias coisas. Uma delas é escolher quem vai arbitrar. E a outra coisa super importante que ela pode escolher é qual o critério de decisão que aquela pessoa que vai arbitrar deve adotar para resolver o seu conflito. Então, aí pode-se indicar que a arbitragem será resolvida por uma determinada norma jurídica, o estatuto de uma entidade, uma convenção internacional, ou seja, uma lei específica, qualquer regra específica pode ser adotada, seria a arbitragem de direito. Ou, se não disser nada, ela é, por essência, arbitragem de direito. Ou pode estabelecer, e aí precisa ser expresso para ter essa validade, que será uma arbitragem por equidade, ou seja, adotando a ideia do senso de justiça, a ideia do bom senso, como o critério definidor para que o árbitro possa estabelecer a solução que vai apresentar aquele caso. Então define que é por equidade, e isso tem que constar expressamente da Convenção de Arbitragem ou do compromisso arbitral diretamente, para que o árbitro saiba que está autorizado a decidir por equidade. Ele se afasta da análise puramente legal, jurídica, até porque algumas questões envolvem legislações de diferentes países, você pode ter partes de diferentes países, e até para evitar muitas vezes que você vai adotar uma regra de um país ou de outro país e isso criar um certo conflito do que seria adequado e mais justo, considerando envolver partes internacionais, você pode perfeitamente indicar que a arbitragem será por equidade, cabendo então ao árbitro decidir segundo o seu bom senso, a ideia de justiça que ele vai estabelecer para decidir com qualidade e equilíbrio aquela relação. Então isso é arbitragem por direito ou arbitragem por equidade. Por direito, se ele não disser nada, será por direito. Se ele disser, ele pode estabelecer qual a regra que será a regra que vai iluminar, orientar o caminho do árbitro para poder decidir. Ou, se ele não disser nada, é qualquer norma jurídica que orienta aquele assunto.
E se ele quiser por equidade, ele tem que falar expressamente que deseja por equidade, autorizando assim o árbitro a decidir. E quando o árbitro vai emitir a sentença, tem que colocar expressamente na sentença que está decidindo por equidade. Vamos à próxima pergunta, do Mauro. Sim, meu nome é Mauro, sou advogado. Eu gostaria de saber se existe um limite para o valor da causa a ser submetida ao procedimento arbitral. Mauro, na verdade, na arbitragem não existe limite. O que existe é que cada Câmara de Arbitragem estabelece uma tabela de honorários, como que vai cobrar os serviços, tanto que pagam a atuação da Câmara, que seriam as taxas de administração, taxa de registro, a depender de Câmara, vai ter terminologias diferentes para definir esses valores, quanto os honorários dos profissionais que vão atuar na arbitragem, ou seja, os honorários dos árbitros. Então a tabela de honorários vai fixar quanto cada um vai receber, como isso será pago e como será calculado à luz do valor da causa e quem terá a responsabilidade de fazer esse pagamento. Então não tem um limite, nem mínimo, nem máximo. O que pode acontecer é que algumas câmaras trabalham com um perfil de demanda que interessa a ela, como captação de negócio. Então ela trabalha com uma tabela de honorários que se torna, algumas vezes, incompatível para um determinado perfil de demanda. Câmaras que só querem atuar com grandes demandas, às vezes estabelecem critérios de cobrança de honorários que partem de um valor mais alto e por partirem de um valor mais alto para pequenos conflitos isso não se mostra compatível. Compatível do seu ponto de vista econômico. Fica caro demais para resolver aquele conflito naquela Câmara porque o conflito é pequeno e a Câmara só quer atuar com grandes conflitos. Então isso não significa que tenha um limite, significa apenas que a compatibilidade econômica não se mostra razoável para atuar naquela Câmara. Outras câmaras, por sua vez, estabelecem um perfil de cobrança de honorários que não parte de um valor muito alto e que viabiliza o trabalho para pequenas demandas. Então há que se fazer uma pesquisa prévia, quando você vai definir qual a Câmara de Arbitragem vai atuar para aquele conflito, então há que se fazer uma pesquisa prévia para ver se aquela Câmara tem um perfil de honorários que é compatível com o porte daquele problema, com o tamanho daquele problema, para que então você não faça uma escolha infeliz. E aí esse ponto é muito interessante, porque muitas vezes os advogados vão redigir os seus contratos e prevêem a cláusula compromissória, que é a cláusula que prevê que caso aconteça algum conflito decorrente daquele contrato, ele será resolvido por arbitragem. Esse conflito será resolvido por arbitragem. Então, o advogado, ao escrever essa cláusula compromissória, em geral, ele quer já incluir o nome da Câmara de Arbitragem que será a sede para resolver esse conflito. Então, essa Câmara, ele vai colocar lá na cláusula. Ele tem que ter aí um cuidado muito especial de, antes de fazer essa escolha, simplesmente porque achou um nome bonito ou porque ouviu falar que é uma Câmara importante e séria, ele tem que ter o cuidado, o zelo de verificar se o tamanho daquele contrato tem valores que correspondem ao perfil daquela Câmara que ele quer escolher, para que ele não faça uma escolha infeliz e que lá na frente dê um grande problema para ele, uma grande dor de cabeça. Por exemplo, um pequeno contrato de pequeno valor, que ele escolhe uma Câmara muito famosa, que cobra honorários altíssimos porque ela só quer atuar com grandes demandas. E aí ele coloca aquela Câmara, surge o conflito, ele precisa resolver o conflito na Câmara de Arbitragem e o que acontece? Aquela Câmara de Arbitragem cobra honorários incompatíveis com o valor daquele conflito e ele fica numa situação muito embaraçosa de resolver. Então ele tem que ter o cuidado, ao redigir a cláusula compromissória, de fazer a escolha certa. E por isso eu recomendo para quem está nos assistindo que possa assistir um outro vídeo que eu já fiz do Momento Arbitragem e que está lá no nosso site momentoarbitragem.com.br, que são os 10 cuidados necessários para redigir uma boa cláusula de arbitragem. Nesses 10 cuidados necessários, eu chamo a atenção em alguns desses cuidados, que a pesquisa sobre qual a Câmara que vai utilizar tem que envolver a análise da tabela de honorários, além de outras análises também. Então vale a pena conferir. Muito obrigado, Mauro, por sua pergunta. Mais alguma pergunta para fazer, Mauro? Não, por agora. Muito obrigado. Agora vamos para a Rebeca. Eu sou advogada, meu nome é Rebeca Lucena Campos e eu atuo especialmente com direito administrativo. Por isso que minha pergunta é:
A arbitragem pode ser utilizada no âmbito da administração pública? Muito bom, Rebeca, a sua pergunta. Bom, a arbitragem já é utilizada no âmbito da administração pública. Naturalmente, que hoje ainda com alguma restrição. E mais à frente se desenha um caminho muito mais amplo para a utilização da arbitragem no âmbito da administração pública. Então, vou te dar alguns exemplos de situações que envolvem a arbitragem no âmbito da administração pública já vigentes hoje. Todas as relações que envolvem a administração pública indireta, como por exemplo as empresas públicas e que realizam grandes contratações ou contratações internacionais, quase sempre já se tem previsto a utilização da arbitragem como uma forma para resolver conflitos. Exemplo disso é a Petrobras, que não raras vezes inclui nos seus contratos a arbitragem como forma de resolver conflitos, sobretudo quando ela está envolvendo alguma contratação de natureza internacional. Bom, além desse aspecto, a lei das parcerias público-privadas, a lei das PPPs, também prevê especificamente que as grandes contratações, quando a gente está falando de parcerias público-privadas, estamos falando de grandes contratações, de obras de infraestrutura. Então, essas grandes contratações, a lei já contempla a possibilidade de se resolver por arbitragem. E, naturalmente, esse caminho foi adotado na lei por um cuidado muito interessante, para saber que o particular não quer investir grandes somas numa contratação com a administração pública, ele tem que aportar grandes valores para poder realizar aquelas grandes obras de infraestrutura. Ele não quer aportar e depois dá um problema na execução dessa obra e ele fica totalmente embaraçado para resolver isso na justiça pública de forma muito demorada. Então ele quer resolver isso com dinamismo. E aí a lei das PPPs contemplou a arbitragem para oferecer esse conforto, essa viabilidade econômica de que ele terá uma solução rápida e econômica utilizando o caminho da arbitragem. Agora, além disso, as dificuldades que você encontra hoje é porque a Lei 8666 de 93, que é a Lei dos Contratos Administrativos e de Licitações, não prevê expressamente a possibilidade de arbitragem. E aí alguns interpretam que, segundo o princípio da legalidade, você só pode fazer no âmbito da administração pública aquilo que a lei expressamente autoriza. Então, quando há previsões como as PPPs de lei autorizando, se realiza claramente. Quando não há, relutam em dizer que pode, embora a lei autorize. É uma questão de interpretação, porque qual a lei autoriza? A lei de arbitragem, porque a lei de arbitragem estabelece que poderá ter arbitragem envolvendo conflitos sobre direito patrimonial disponível. Então, se você tem a administração pública como parte, contratando com o particular e está contratando um direito patrimonial disponível, está autorizado na lei, é uma questão de simples interpretação. Mas para superar essa dificuldade, tramita hoje no Congresso Nacional e já foi aprovado pelo Senado Federal o projeto de lei 406 de 2013, aprovado no Senado Federal, encaminhado à Câmara dos Deputados e que recebeu o número projeto de lei 7.108 de 2014 e que está em regime de prioridade, já passou por uma comissão já com aprovação e tende a ser aprovado ainda em 2014 e nesse projeto amplia consideravelmente a atuação, deixando expresso que poderá ter arbitragem com a administração, nos conflitos envolvendo a administração pública, nos contratos administrativos. E contempla nas emendas recentes que foram apresentadas na Câmara dos Deputados, contempla expressamente a alteração da Lei 866 para contemplar expressamente essa previsão e contempla também expressamente que a arbitragem será resolvida por câmaras, definindo os critérios, como seriam a escolha dessas câmaras e definindo também detalhes de consignar essa informação já no processo licitatório, ou seja, o edital de licitação já vai prever que eventual conflito decorrente daquela futura contratação será resolvido por arbitragem. Então, o edital vai prever, a minuta de contrato trazida pelo edital também vai contemplar isso. Então, essa solução se avizinha de se apresentar. Então, hoje a administração pública já utiliza a arbitragem. Evidência disso é que o Brasil na maior Câmara de Arbitragem do mundo, que é a CCI de Paris, o Brasil já é o quarto maior usuário.
E a empresa brasileira que mais utiliza a arbitragem é a Petrobras nessa Câmara. Então, é a evidência maior de que já está funcionando a arbitragem no âmbito da administração pública. Além desse detalhe, há um outro muito importante para a gente destacar. Você já tem câmaras de arbitragem criadas pela administração pública para fazer a arbitragem institucional, resolvendo questões como uma recente que está incubada e agora começando a sair do papel, que é a Câmara do INPI, do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e que pretende resolver os conflitos das empresas que estão litigando sobre marcas, mas no âmbito do INPI. E no âmbito de mediação, outros exemplos já acontecem, como por exemplo da ANEEL, que também instituiu uma Câmara de Mediação para resolver os conflitos envolvendo as questões que envolvem as empresas de distribuição, transmissão e comercialização de energia elétrica. Mais alguma pergunta, Rebeca? Tenho. É imprescindível a participação pessoal das partes no procedimento arbitral? Se é imprescindível a participação das partes. Bom, aí é muito interessante dizer, as partes, claro, têm que estar representadas suficientemente no processo através de procuração que dê poderes especiais para isso. Elas, até porque na sua grande maioria são empresas, então elas vão designar procuradores, vão designar prepostos para essa finalidade. Claro que a eles tem que ser dado poderes especiais, inclusive para transigir, para conciliar, uma vez que no âmbito da arbitragem também se aplica o procedimento de conciliação, que é tentado pelo menos 2 vezes no desenvolvimento do procedimento de arbitragem. E naturalmente que essas pessoas têm que ter conhecimento suficiente dos fatos, porque elas podem ter que prestar depoimento pessoal e naturalmente que esse depoimento pessoal pode implicar para a empresa eventualmente uma confissão sobre a matéria fática que ele está tratando. Se ele desconhecer daquela matéria, pode ser dado como confissão e ele ter consequências indesejáveis em decorrência dessa compreensão de confissão, uma vez que ele não soube falar sobre os fatos, então vai se entender como verdadeiros os fatos que tenham sido articulados pela outra parte. Então ele pode se fazer representar mediante procuração com poderes especiais. Obrigada, professor. Obrigado. É o Jonas agora, né? Jonas. Boa noite a todos, meu nome é Jonas Cabral, eu sou advogado e gostaria de saber se existem câmaras arbitrais em todos os estados do Brasil e se existe alguma que se destaca na resolução de conflitos relacionados ao comércio internacional. Bom, existem câmaras em todo o Brasil. Você tem, claro, câmaras muito grandes, famosas, que são do conhecimento de todos, e câmaras muito pequenas. Existem câmaras que, inclusive, são sempre discutidas, que têm uma atuação um tanto quanto duvidosa, um tanto quanto discutível sobre a sua idoneidade. Algumas câmaras pautadas na terminologia tribunais arbitrais, que são terminologias hoje não recomendáveis, mas não significa dizer que ela simplesmente, por ter o nome tribunal arbitral, seja uma câmara inidônea. A gente também não pode fazer esse julgamento objetivo, porque a gente poderia estar cometendo injustiças em relação a isso. Claro que hoje os arbitralistas, as pessoas que estudam arbitragem, recomendam que as câmaras de arbitragem, os centros de arbitragem, adotem esses nomes, câmara, centro, institutos, mas evitem o nome tribunal arbitral, porque tribunal arbitral é a designação que a lei adotou para o colégio de árbitros escolhidos para decidir aquele conflito concretamente escolhido pelas partes. Então, a terminologia tribunal é uma terminologia para compreender o conjunto de árbitros que vai decidir aquele conflito. E essa é uma expressão que procura ser evitada de se utilizar para não confundir a sociedade, que pode imaginar tratar-se da justiça pública por ter o nome tribunal. Apenas essa é a preocupação, de que haja uma boa compreensão da sociedade, que a atuação daquela instituição é uma atuação de natureza privada e não uma atuação de natureza pública. Mas tem espalhados em todo o Brasil câmaras de arbitragem, algumas foram criadas e desapareceram com o tempo porque não conseguiram encontrar o seu ponto de equilíbrio, a autossustentabilidade, mas muitas resistiram, cresceram e novas vêm surgindo por aí. Recentemente em Brasília foi criada uma nova Câmara, então novas câmaras vêm surgindo, é verdade, com essas
expectativas que se tem da criação da lei do marco legal, que é a lei de mediação, e com a revisão da lei de arbitragem, que irá ampliar substantivamente o campo de atuação da arbitragem, tem se criado um grande incentivo para a criação de novas câmaras. Então, acredito que nós veremos daqui para frente um boom de criação de câmaras Brasil afora. Tenho certeza que isso vai acontecer. E um órgão que eu recomendo que você visite, inclusive a página desse órgão, para quem quer saber um pouco mais sobre isso, é o CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, é conima.org.br. É uma instituição, claro, de caráter associativo, não é uma instituição pública, mas é uma instituição de alto prestígio e credibilidade, que procura reunir câmaras idôneas e ali tem informações sobre essas câmaras, acaba sendo uma instituição importante. Outra instituição que eu também recomendo que você visite para saber um pouco mais sobre esse assunto é a Federação Catarinense de Entidades de Mediação e Arbitragem, a FECEMA, que também é uma instituição muito séria, de grande prestígio, também uma instituição de natureza privada e associativa, mas que reúne câmaras de Santa Catarina e lá tem informações sobre todas elas. Se você quiser, visite o site deles, fecema.org.br. E você tem uma outra empresa que vende sistemas de gestão para as câmaras de arbitragem. Essa empresa também tem informações de câmaras Brasil afora e pode ajudar quem quiser pesquisar um pouquinho mais, que é a Adam Sistemas. Pesquisa adamsistemas.com.br e você vai ter informações sobre muitas outras câmaras. E se você quiser saber mais informações sobre câmaras de arbitragem, fique acompanhando a gente aqui no Momento Arbitragem e assista a série especial Câmaras, que a gente publica regularmente. Já tem 10 câmaras que já foram entrevistadas nos programas anteriores. Você vai olhar a série especial câmaras pequenas e câmaras grandes, vale a pena conferir. Muito obrigado, Jonas, por sua pergunta. Tem mais alguma pergunta? É só, muito obrigado. Agora vamos à pergunta da Carla. Carla. Meu nome é Carla Pereira Rubos, sou bacharel em Direito e arquiteta. A minha pergunta é, em que casos o árbitro deve se declarar suspeito ou impedido? E, mais um árbitro pode ser substituído durante o procedimento? Excelente a sua pergunta, Carla, porque nos permite esclarecer uma coisa. Todas as causas e regras estabelecidas no Código de Processo Civil que definem que um juiz público será considerado impedido ou suspeito, ou se declarará suspeito, todas essas regras, absolutamente todas, sem nenhuma exceção, se aplicam integralmente aos atos. Então, os atos serão impedidos ou suspeitos segundo o que prevê o Código de Processo Civil, por remessa por expressão específica da lei de arbitragem, ou seja, tudo que é causa de impedimento e suspeição se aplica também ao árbitro. Mas existe uma situação particular muito interessante. Uma situação que possa levar ao impedimento ou à suspeição e que levaria o juiz público ao impedimento ou à suspeição de forma absoluta, no caso dos árbitros, pode ser relativa a essa hipótese. Por que pode ser relativa? Porque ainda que exista aquela causa que o torne suspeito, caso as partes declarem conhecer aquela causa e não se incomodar com ela e assegurarem que ainda assim tenha plena confiança nesse árbitro para que ele possa decidir aquele conflito, ou seja, relevam aquele motivo que seria objetivamente uma causa de impedimento ou de suspeição. Se elas declararem assim expressamente, o árbitro poderá superar o motivo do impedimento ou da suspeição. A segunda pergunta da Carla foi se o árbitro poderá ser substituído ao longo do procedimento arbitral. Sem nenhum problema. Sim, o árbitro pode ser substituído. Naturalmente, que essa substituição dependerá de uma causa importante, superveniente, um problema de saúde, um problema de impedimento do árbitro, no sentido de que ele não tenha como dar sequência à sua missão. Então ele será substituído. Substituído por quem? Por aquele que foi indicado na convenção de arbitragem como seu sucessor, o seu suplente. E se a cláusula de arbitragem não tiver estabelecido quem será o suplente desse árbitro, como será resolvida a escolha desse suplente? Bom, primeiramente, se as partes estabelecerem que, na hipótese do impedimento do árbitro, dele não poder dar continuidade ao seu trabalho, não aceitam substituto,
Se deixarem expresso que não aceitam substituto, aí a arbitragem chegará ao seu fim. Será dissolvida a arbitragem, porque diante a situação nova que tornou impedido o árbitro de dar sequência ao seu trabalho, ou por seu óbito, ou por seu impedimento de saúde, ou por algum outro tipo de objeção, então, e tendo declarado na cláusula que não aceitarão o substituto, então fica encerrada a arbitragem, o assunto terá que ser resolvido pela Justiça Pública doravante. Agora, se as partes não disserem nada, não falar que não aceitam substituto e também não fizerem a previsão de qual será esse substituto, então elas devem sentar e compor quem irá substituir o árbitro. Caso não haja essa composição espontânea, livre das partes de quem irá substituir o árbitro, então o que vai acontecer é adotar as regras do regulamento da Câmara de Arbitragem, se lá tiver uma previsão de como resolver essa questão. Algumas câmaras adotam a definição de que o presidente da Câmara, o diretor de arbitragem da Câmara, alguém da Câmara terá a missão de escolher o substituto ante o impasse entre as partes sobre essa escolha. Se nenhuma solução tiver, nem na previsão do regulamento da Câmara, nem as partes chegarem ao entendimento, nem está previsto antecipadamente essa regra de substituição, então a solução será levar à Justiça Pública e o juiz público definirá quem irá substituir. Ou seja, o juiz público não vai decidir o conflito, ele vai apenas decidir qual árbitro irá substituir aquele que ficou impedido de decidir. Carla, mais alguma pergunta? Não, muito obrigada. Esse foi o tema da nossa aula de hoje, aula viva, em que alunos interagiram com a gente no curso que nós estamos ministrando na Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, um curso sobre mediação e arbitragem. Você gostou das perguntas? Então interaja com a gente também, apresentando as suas perguntas. Envie por e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Terei grande prazer em responder. E se você tiver uma sugestão de pauta para o nosso programa, envie também. Ficarei muito feliz de formular um programa atendendo a sua sugestão e tenha certeza que eu farei a indicação do seu nome como autor da sugestão. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, compartilhe em suas redes sociais. Ficarei bastante feliz. Muito obrigado por sua audiência mais uma vez e lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Até o próximo programa, um grande abraço.